palavra de hoje é: levanta-te e anda. Diga para quem está do teu lado: levanta-te e anda. Amém? Isso é uma ordem de Deus. Ah, mas me levanta aí, Deus, eu não estou conseguindo. Não, levanta-te e anda. É um comando de Deus para as nossas vidas. Eu estava pensando na palavra dessa noite, e que tem a ver com a falsa segurança que vivemos nesses dias, com as distrações, com o imediatismo, que, como eu sempre digo, é algo que me preocupa demais. Nós vivemos numa época que quanto menos esforço, melhor. Não é assim? Tudo tem que ser muito rápido. Imagina do tempo dos nossos avós. Tinha que colher o arroz, tinha que, tirar a vaca do leite. Meu Deus, que coisa triste. Do leite. Olha, meu Deus, gente. Intercedam por mim. Tirar a vaca do... Como é que eu falei? O leite do leite? Nossa. Tirar a vaca do leite. Essa foi boa. Para você ver como uma pessoa é moderna, né? Nem sabe direito o que está falando. Né? Estou com pressa. Aí bota lá a lasanha no micro. 15 minutos. Meu Deus, quanto tempo. 15 minutos é muito tempo. Eu já fiz isso, confesso. Mas tudo isso? 15 não, 14. 14 minutos para essa lasanha ficar pronta. Mas que demora. Nós vivemos numa época onde parece que quanto mais rápido as coisas acontecem, mais ansiosas nós ficamos. Mais a gente se atribula, mais a gente fica ativista. Mas precisamos parar e refletir sobre algumas coisas. E eu pensei naquele texto que diz assim que a mulher prudente é aquela... vou falar mulher porque nós estamos em mulheres aqui, os homens recebam. A mulher prudente é aquela que constrói a casa sobre a rocha. Mas antes de Jesus contar essa parábola de uma construção de uma casa sobre a rocha, ele fala de um alicerce. E adivinha que história eu lembrei? Eu duvido que você não conheça essa história. A história dos 3 porquinhos. Aí eu vou contar rapidinho, que é a minha ilustração. Personagem do conto, os 3 porquinhos. Eu não lembrava o nome dos 3 porquinhos. Chamei a Maiara, a menina que trabalha na igreja. Qual é o nome dos 3 porquinhos? Ela me lembrou. É o Prático, o Heitor e o Cícero. Nossa, isso é da minha infância. E do lobo mau, tá? Cujo objetivo era devorar os porquinhos. Ao decidirem sair da casa de sua mãe, em algumas versões da sua avó, lembrando que algumas versões eles recebem uma herança de sua mãe, para assim poderem construir as casas. Você recebeu uma herança, essa herança é a herança do Senhor na sua vida. E Deus te confiou suas promessas, o seu testemunho, para que você construa algo para Deus, para que quem passe veja a glória de Deus na sua vida, ok? Cícero era o mais preguiçoso. Ele era preguiçoso, diga. E nós vivemos numa época que o diabo tem tentado colocar preguiça espiritual em nós. Quem concorda? Preguiça, diga preguiça espiritual. Mas nós vamos botar por terra essa preguiça hoje. Levanta-te e anda. Amém? Não, então o Cícero preguiçoso, ele não queria cansar. Ele não queria se cansar. Então ele construiu uma cabana de palha, diga palha. O Heitor, ele não era nem preguiçoso, mas ele também não era diligente e não era excelente nessa construção. Então ele construiu sua casinha de madeira, tá? De madeira. E o Prático, ele optou em construir uma casa melhor estruturada, uma casa com alicerce, feito de cimento e tijolos. Como a sua casa demorou? Diga, demorou. Demorou. Demorou.
Então, essa palavra é para você que está aqui, está demorando. Demorou, diga demorou. Mas essa casa vai ser concluída. Porque ela está construída na rocha. Você não conhece o fim da história, mas Deus conhece. Vamos embora acabar de construir essa casa. Vê, levanta e anda, tá? Aí tá. Como a sua casa demorou mais tempo para ser construída, Prático muitas vezes viu os irmãos se divertindo enquanto se esforçava, diga, se esforçava para terminar o trabalho. Um dia o lobo surgiu e bateu na porta da casa de Cícero, que se escondeu. Mas o lobo, com um sopro forte, nossa, quando era pequena eu ficava imaginando minha mãe contando isso, imaginava o lobo soprando, né? A casa de palha caiu, né? Enquanto o Cícero fugia, o lobo foi bater na casa do Heitor. E o Heitor... Aí o Heitor abriu, o Cicerinho entrou. E o lobo fez... Caiu? Não. Mas na segunda o vento foi mais forte. A casa caiu. Sabe, a casa caiu literalmente. Mas eles correram para a casa de quem? Do irmão que se esforçou. Do irmão que pelejou em oração. Da irmã que foi lá, pagou preço, jejuou. Tinha compromisso, tinha zelo. Foi lá, tinha alicerce. Porque casa feita com tijolo, casa feita com muro, ela tem fundamento, ela tem alicerce. Você vê alicerce? Quando você vê a casa, você vê o alicerce. E eu vou falar para vocês quanta casa aqui está com alicerce defeituoso. E é tempo de rever os alicerces, para que essa casa seja forte no dia da adversidade, onde vai vir soprar o vento e a tempestade, e essa casa vai permanecer inabalável. Mas se não tem alicerce, a casa desmorona. Aquilo que você tem construído para Deus vai desmoronar. Amém? E o que aconteceu? Eles estavam lá na casa do Cícero, o lobo soprou e a casa não caiu. Heitor fugiu para a casa de Prático, onde já se encontrara Cícero. O lobo então foi à casa do Prático, tentou derrubá-la sem sucesso. Após muitas tentativas, o lobo decidiu esperar a chegada da noite. Nas noites frias, escuras, ele foi. Quando anoiteceu, o lobo foi tentar entrar na casa, descendo pela chaminé, diga chaminé. Porque ele é ladrão. Ele espera uma oportunidade para invadir. Ele é ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas começou a sentir cheiro de queimado. Era prático que com uma panela estava a queimar a cauda do lobo. O lobo então fugiu assustado e nunca mais voltou. E eles viveram felizes para sempre. Você tem que queimar o lobo. Como você queima o lobo? Se a sua panela, se você estiver fervendo, fogo, porque se tiver morna, ela vai relaxar, ainda vai dar uma curtida na panela. Não dá para ser morna, diga, não dá para ser morna. Ou eu sou frio ou eu sou quente. Porque mesmo assim, se ele encontrar uma brecha e ele entrar, se você estiver queimando, ele vai queimar. Se você estiver queimando no fogo do Espírito, ele vai ter que queimar. Porque maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Amém? Lucas 18. Eu quero contar a história da viúva importuna para você. Da viúva importuna. Lucas 18. Lucas 18. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Diga, orar sempre. E nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. O seu adversário é o diabo. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo:
Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Aí o Senhor me dá um texto em Isaías 32:9, que foi o primeiro texto que o Senhor me deu quando eu comecei a preparar a palavra nessa noite. Isaías 32:9 diz assim: levantai-vos, mulheres. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Levantai-vos, mulheres que estão em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras. Umas são as que estão em repouso, e outras as que estão tão seguras. Inclinai os ouvidos às minhas palavras. Eu profetizo sobre a tua vida agora, que os teus ouvidos estão inclinados à voz do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Mateus 11:12, eu vou falar muitos textos, você não precisa abrir, eu quero que você preste atenção. Mateus 11:12 diz assim, que o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é conquistado por esforço. Diga, o reino de Deus é conquistado por esforço. O reino de Deus fala das promessas de Deus na sua vida. Fala das promessas de vitória, das promessas de cura, das promessas de abundância, das promessas de restauração na sua família, nas suas finanças. Deus não te chamou para ser envergonhada e nem confundida. Mas você precisa crer. Será que o Senhor encontrará fé nessa noite aqui? Porque bem-aventurada aquela que não viu e creu. Porque não é pela nossa bondade, não é por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que Jesus fez por nós. E essa bondade nos leva ao verdadeiro arrependimento. E essa é a noite de arrependimento. Nós temos muitas vezes, nos distraímos, muitas vezes nos distraímos com coisas passageiras, e a gente vai estar entrando nesse ponto agora. O reino de Deus é conquistado por esforço, e os que usam de força se apoderam dele. Essa viúva, ela foi perseverante. Ela perseverou, ela não olhou as circunstâncias. Esse juiz é iníquo, ele não respeita ninguém. Ela foi perseverante na sua fé. Agora, se um juiz iníquo concedeu a essa viúva o que ela lhe pedia, quanto mais o teu Deus, cheio de misericórdia, cheio de amor, não lhe concederá nessa noite, porque essa é noite de milagre. Deus me disse hoje, quando eu preparava a palavra, que Ele vai trazer testemunhos poderosos nessa noite, porque Ele vai se revelar a você. Não é de mim que vai vir, não é do líder de célula, não é de fulano, de beltrano, da placa da igreja, mas é do teu Deus. 1 Coríntios 9:26. Assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Amém? O que isso quer dizer? Que a oração precisa de foco. Amém? Você precisa ter foco na oração. Foco. Você precisa estabelecer metas. Uma coisa que eu aprendi que é muito real. Eu sempre escrevi os meus pedidos de oração. E nessa loucura da nossa vida, é casa, é marido, ou é trabalho, é ministério, são tantas coisas que você não consegue parar para estabelecer as suas metas de oração, para estabelecer os alvos da tua vida. Você não pode sair igual o filho, ai Deus me abençoa, você sabe. Não, nós precisamos ter metas, nós precisamos saber o que nós desejamos. Como que a gente vai chegar em algum lugar que a gente nem sabe aonde é?
o Espírito Santo é como um GPS. Se você se perdeu, Ele vai colocar no recalculando. Sabe aquela voz que fica recalculando, recalculando, recalculando? Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai te colocar de novo no curso. Porque Ele vai fazer com que você chegue aonde Ele planejou que você chegasse. Eu sei que pensamento que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o Senhor falando. Assim é a oração, é lutar com foco. Para que serve desferir golpes no ar, se você tem que acertar o que está no seu caminho se opondo? Você tem que acertar a carne, a dúvida e a incredulidade. E essa é a noite. Amém? 1 Coríntios 9, 27 diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Eu não quero ver ninguém roxo aqui no próximo culto. Esmurrar o corpo vai lutar contra a carne. Eu sempre digo, a nossa maior luta é contra o nosso eu. Não é contra o diabo, muitas vezes o mundo, mas é contra o nosso eu. Essa é a nossa maior batalha. Amém? Diga para a pessoa que está do lado: você está numa guerra. Você está numa luta. Que luta é essa? Reino de Deus versus império das trevas. Imagina você com uma luva agora. Quando eu fiz boxe, eu saía de qualquer jeito. Não. Quando você está numa luta, você precisa saber onde você quer mirar. Você precisa saber a hora de se proteger e a hora de atacar. O que o reino das trevas fala para a gente, igreja? Vamos falar para nós, igreja. Fala para nós, igreja. Caiu o iPad no meu pé em dezembro. A quina do iPad. Fui carregar o iPad do apóstolo de madrugada, que tinha esquecido. Eu acordei, ele caiu de quina. A minha unha está saindo. Gente, que dor que está. Aí o que o Senhor disse para mim? Basta uma unha para o corpo todo sentir. Vejam, a gente tem que ter uma visão panorâmica, não uma visão limitada. Nós somos um reino. Eu preciso mudar, diga, eu preciso mudar. Eu preciso ter mais compromisso, mais reverência. E a gente vai entrar nisso agora. Eu perdi a chave do carro para vir para cá. A secretária da igreja pegou a chave e levou para o apóstolo. E eu estava lá na igreja. Quando eu comecei a procurar, não achava. E Deus, quando eu estava vindo, Ele disse para mim: filha, você sabe o que significa a chave? A chave é a oração. A chave é o que liga e o que desliga. E nós muitas vezes dependemos do que o homem ore. E ficamos sentadas esperando que o pastor, que o apóstolo, que o fulano e o beltrano faça alguma coisa por nós. Mas não são eles que vão fazer, é o Senhor. Na tua vida, se você crer, se você buscar, se você for como aquela viúva que foi perseverante, que perseverou. A Fernanda, uma menina, veio aqui na frente e falou: pastora, oi, agora, né, na hora do dízimo. Oi, querida, é meu aniversário, quero um brinde. Ela ganhou, porque ela foi corajosa, ousada. Ela veio e pediu, porque quem pede, recebe. Deus é assim. Deus não se impressiona com performance. Deus não se impressiona com títulos. Deus não está nem aí para quem está aqui, para quem está aí. Mas Deus olha o coração. Deus não se impressiona com grandes talentos. Ele se impressiona com um coração parecido com o do seu filho Jesus. É tempo de nivelar montes. Nós temos que entender que nós fazemos parte de um exército só, de um time só. Ninguém faz gol sozinho. Eu preciso de você, eu preciso que você acredite, porque há multidões, há mulheres clamando por alguém que se importe. Pare por um. Jesus parou pela mulher samaritana, uma mulher desprezada, que ao meio-dia, num deserto, pegava água porque ela era rejeitada pela sociedade judaica. Mas Jesus largou tudo, saiu dos holofotes e foi parar por aquela mulher que tinha tido 5 maridos.
E o que ela estava casada nem era marido dela. Olha o babado. E Jesus chegou lá e confrontou aquela mulher. Vai lá. Olha como Jesus era demais, né? Jesus fala, vai lá, chama teu marido. Mas não era nem marido. Aí ela resolveu falar a verdade. Aí Jesus falou, falaste bem, porque já tiveste 5 e o que você tem agora nem é teu marido. Por quê? Porque Jesus só transforma onde há verdade, onde há transparência, onde há quebrantamento, onde há humilhação, onde há choro, onde há busca. Levantai-vos, mulheres que estáis seguras. O nosso maior mal hoje, queridas, é o nosso conforto. Nosso conforto. Você comeu, eu comi. Nós somos uma parcela assim, ó, de uma pizza, de gente que comeu hoje. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, Senhor. Não há nada que seja impossível para o teu Deus. Há uma luta. Aí o diabo diz assim, nossa luta do império da luz, do reino da luz, do reino de Deus contra o império das trevas. O império das trevas diz assim, ó. Só venha no culto. Venha no culto. Sirva bastante. Se envolve com todos os ministérios que você puder. Fique bem ocupada. Está fazendo para Deus. Cheia de ativismo. Se envolve com tudo, faz tudo. Não ore. Não leia a Bíblia. Não precisa. Você já vai no culto. Às vezes você vai na quinta, mas todo domingo você está lá. Não precisa orar. Não precisa ler a Bíblia. Isso é besteira. Deixa que os pastores fazem isso. Eles são ricos, ganham muito dinheiro para fazer isso por você. Não se preocupe com os necessitados. A assistência social se preocupe. Não ore porque isso é da intercessão. Não precisa orar. A intercessão já está orando. Não adore. Isso é só para quem canta e quem toca, talvez, não sei. Isso é o que o diabo diz. Mas essa cultura vai mudar. Diga, essa cultura vai mudar. Eu fui chamada para interceder. Diga. Eu fui chamada para adorar. E eu fui chamada para servir. Certa vez os apóstolos chegaram para Jesus e disseram assim, quem que é o mais importante? Jesus, né? Quem que é o mais importante? Aí Jesus contou uma parábola. Certa vez, teve uma recepção para governadores, um almoço para governadores, pessoas importantes. E ali existiam pessoas que o serviam. Quem era o mais importante? Os que estavam à mesa, os governadores, ou aqueles que estavam servindo? Todos os apóstolos unânimes disseram, os que estavam sentados sendo servidos. Jesus disse, errado. Errado. No reino de Deus, o maior é o que serve. Tem serva de Deus aqui hoje? Amém. Glória a Deus por isso. Então não se preocupe com os necessitados. Esquece isso aí. Isso é para assistência social, não é tua chamada. Mentira do diabo. Não precisa orar pelos pastores, você não é da intercessão. Mentira do diabo. Nós precisamos mudar essa cultura. Nós precisamos chegar antes do culto. Salmo 57. Preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Diga, é minha responsabilidade. Minha. Denise, minha. Não se preocupe. Venha nos cultos, venha em todos os cultos. Não se preocupa não. Mas não ora, não lê Bíblia, não ora 3 vezes por dia, não ore sem cessar, não fique ali concentrado no altar de Deus. Não precisa disso. O inimigo diz também, quando aqui na palavra de Deus diz, levanta-te mulheres que estáis em repouso, estáis tão seguras, Deus me deu uma palavra. O diabo diz assim, sente-se, senta aí, relaxa menina. Você trabalha tanto, você faz tanta coisa, sente-se e se distraia, você merece. Fique em repouso. Amadas, quando nós não priorizamos Jesus, o reino de Deus e as pessoas necessitadas, nós perdemos o foco dessa guerra. Quando temos preocupação exagerada com aquilo que é exterior, com aquilo que as pessoas pensam, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, com aquilo que é aparente, com comunhão, com conquistas de sonhos. Amadas, essa é uma palavra de exortação nessa noite.
Amém? Deus está chacoalhando a figueira. Ele está procurando por frutos em nossas vidas. Relaxa. Vai se divertir. Você vai no culto todo domingo? Esquenta a cabeça. Mateus 6,36, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, buscar o reino de Deus é chamar a glória sobre a tua vida. Quando fazemos as coisas na força do nosso braço, como algo ritualístico, mecânico, nós estamos ferindo a santidade de Deus. Eu já falei desse filme Menina de Ouro, daquela luta, um filme que fala de uma moça que passou a vida inteira se sacrificando, pagando um preço de sacrifício, porque ela tinha um sonho em ser uma pugilista famosa. E quando ela estava quase chegando na vitória mundial, por um momento, ela se distraiu. Ela desprezou o inimigo, que é traiçoeiro, e se garantiu na sua própria força. Sentou no banquinho, levantou, ficou de costa. A sua adversária veio pelas costas e deu um murro nela. Ela bateu a cabeça no banco, ficou paralítica. Acabou o sonho dela. E assim o filme acaba. E eu contei da outra vez, o Natan ficou injuriado. Mas eu odiei esse filme. Eu gosto de final feliz. Eu falei, mas isso é realidade, querida. Vira as costas para o teu inimigo, para você ver se ele não vem pelas tuas costas e te derruba. O intervalo, amadas, é quando você tem que estar descansando e buscando no Senhor. Vinde a mim, vós todos que estáis cansadas e sobrecarregadas. Há um lugar de descanso, e esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde Ele te fortalece, onde Ele te renova. Mesmo diante das lutas, Ele tem descanso para a tua alma. Segundo ponto, o inimigo diz, sente-se, não precisa fazer nada, deixa que o outro faz. Preguiça espiritual. Lucas 6,46 diz assim, por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Aquele que ouve e a pratica é como o homem que ao construir uma casa, diga, cavou fundo. Cavar fundo demanda tempo. Cavar fundo demanda esforço. Cavar fundo fala sobre orar sem esmorecer. Quem precisa consertar isso nessa noite, levanta a mão. Amém. É isso aí. Glória a Deus por isso. É tempo de reavaliar os alicerces da nossa vida espiritual. E eu profetizo que você vai sair daqui incomodada. E eu desafio você a orar 3 vezes ao dia. Aí cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Alicerce é aquilo que você não vê. Quando você fecha a porta do teu quarto e você ora em oculto, Deus te recompensa. Quando você dá esmola para o pobre e a tua mão direita não sabe o que fez a esquerda, o Senhor que oculta todas as coisas vê, te dá o seu galardão e te recompensa. Deus tem falado comigo, amada, comigo sobre isso. Faz aquilo que ninguém está vendo, porque é disso que eu me agrado. Quem está comigo? Alicerce fala daquilo que não se vê. Colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente veio contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é como um homem que construiu no chão, sem alicerce. Aquilo que só serve para se ver, mas que não tem fundamento. Oração, jejum, leitura da palavra, adoração. Sem alicerce. No momento que veio a inundação, que veio a tempestade contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa.
Sabe por que eu estou assim? Porque aconteceu isso na igreja. Sabe por que eu estou assim? Porque aconteceu isso na vida de fulano. Deus não vai aceitar as suas desculpas e nem as minhas. Jesus pagou um preço muito alto para que tivéssemos vida em abundância. Amém. Reverência. A minha casa será chamada casa de oração. Reverência na casa do Senhor, amadas. Reverência, temor. Interceda pelo teu apóstolo. Interceda pelas pessoas que estão ministrando. Técnicos de som, intercedam. Todos que estão na casa do Senhor, orem, porque esse é o nosso papel. Alicerce é o que não se vê, mas é o que Deus vê. Em Mateus 6, 1 a 34, você lê em casa. Fala como Jesus se aborrecia com aquilo que era para os homens ver. Gente, tudo bem, eu falei aqui, nós somos testemunhos, nós somos referências para as pessoas. Amém? Cartas vivas do Senhor. Mas Deus precisa também nos olhar em nossos quartos, em nossas casas, em nossas famílias, dando bom testemunho. Porque somos rodeadas de testemunhas visíveis e invisíveis. Leia esse texto em casa que eu acabei de dizer, sobre a esmola, sobre a oração no quarto, sobre a busca, queridas. Isso precisa mexer com a gente nessa noite, queridas. Porque senão nós vamos virar uma igreja ritualística. Um ponto de encontro. Ai, mas eu estou vendo isso errado na igreja, isso tem que mudar. Sabe por quê? Porque a gente não mudou. Porque quando tem oração, quando o povo de Deus se une para orar, para buscar, para clamar, para se humilhar, a glória de Deus transforma. Não é pela força, nem por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, queridas. Isso é para mim, isso é para vocês, para nós. Não é na força, gritando, berrando, é assim, é assado. Não, eu tenho que mudar e reavaliar os meus alicerces. Sente-se. E deixe que essa pessoa venha te procurar para te pedir perdão. Senta aí, uma hora Deus vai falar com ela. Errado, se te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, reconcilia-te primeiro com ele, e então vem e faz a tua oferta. Mateus 5, 23, 24. Temos apresentado oferta com defeito a Deus. Quarto, sente-se e fique bem ansiosa. E Mateus 6,31 diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, nem com que haveis de vestir, nem com a vez de comer, porque basta o seu dia o seu mal. O dia de amanhã pertence a quem? Ao Senhor. Vivamos um dia de cada vez, com a nossa vida no altar, em oração, em quebrantamento. Ansiedade é falta de fé, ansiedade é falta de oração, ansiedade é falta de jejum, de busca. Provérbios 3,6, mas você não sabe o que está acontecendo na minha vida, pastora. Então eu vou te dizer o que fala em Provérbios 3,6. Reconhece-o, diga, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ele faz isso por você. Quando você faz aquilo que ele te ordenou, orai sem cessar. Orai sem cessar. 5. Senta-se e receba. Vou pegar uma palavra. A gente não vai pegar uma palavra na igreja, a gente vai cultuar a Deus. Vamos ofertar ao Deus maravilhoso, que tem nos feito tantas coisas lindas, que já venceu por nós. Que já venceu. E se Ele venceu, você já é mais que vencedora nele. Em todas as áreas da tua vida. Diga em todas. E quando o diabo vier para mentir, porque essa é a tua luta,
mas nada está acontecendo. O problema está na igreja, o problema está não sei em quem, o problema está em mim. Não, o problema está na falta de fé e na incredulidade, na falta de oração. Aí está o problema. Aí está o problema. Sem fé é impossível agradar a Deus. Dá um golpe hoje na tua carne, dá um golpe hoje na incredulidade. Dá um golpe hoje no ativismo. Dá um golpe hoje naquilo que tomou o lugar da prioridade, que tem que ser você no altar. Você no altar dele. Levanta-te e anda. Nós não podemos buscar a presença de Deus sem preparar o nosso coração, sem excelência, sem compromisso, com intenção errada, buscando a aprovação dos homens, a glória dos homens. Isso é oferta defeituosa e Deus não vai receber. Eu quero que você abra comigo em Atos 3. Atos 3, 1 a 7, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Amém? Então eles tinham discernimento ali do que eles iam fazer depois disso, porque eles andavam em oração. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Diga, esperando receber alguma coisa daqueles homens de Deus. Mas olha que interessante o que eles disseram para aquele coxo, para aquele mendigo. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome, e eu profetizo isso sobre a igreja hoje, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, levanta-te e anda. Pela fé profetizo agora, se levanta, porque hoje você vai sair daqui andando, correndo, lutando, tomando posse daquilo que é teu por herança. Deus não mandou você parar, Deus não mandou você retroceder, Deus não mandou você buscar em homens aquilo que Ele tem para você. Xaramando lá, basura, levanta a tua mão agora. Eu quero, se Deus encontrar fé aqui, apresenta o teu impossível agora. Clama, clama a mim. Anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Senhor, eu quero agora clamar. Eu quero ouvir som de vozes nessa igreja. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo agora, Pai, para que nós vivamos um novo tempo nessa igreja. Um tempo de oração, Pai, de orarmos umas pelas outras. Ó Deus, que ao invés de antes do culto, no final, ficarmos falando de roupa, de marca, disso, daquilo, nós vamos dar as mãos umas com as outras e orarmos umas pelas outras. Vamos ter, ó Deus, de novo uma cultura de oração, uma cultura do reino sobre as nossas vidas, Pai, de intercedermos umas pelas outras, de jejuarmos, Pai, ó Senhor, de adorarmos no escondido do nosso quarto, chamarmos a Tua glória, vamos aprender a romper. Esse é o impossível que eu apresento para Ti agora. Nós não aceitaremos a igreja de Laodiceia, Senhor, a igreja morna, mas vamos estar como, ó Deus, panelas ferventes, Pai, cheias do fogo, Pai, queimando do fogo do Espírito Santo. Começa a fazer a tua oração do impossível, queridas, porque Deus me disse que essa noite é noite de receber milagres. Levanta a sua mão e começa a pedir, porque aquele que pedir vai receber, aquele que bater, a porta se abrirá, aquele que buscar o encontrará. Você vai testemunhar, amada, porque esse culto não é meu, esse culto não é do Bola de Neve, esse culto é de Jesus Cristo.
Começa a clamar, igreja. Vamos. Clama. Clama em alta voz. Clama. Clama a mim. Anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama, filha. Clama, filha amada. Clama, filha amada, porque eu quero te abençoar. Clama, filha querida. Clama, filha. Clama, do teu impossível eu vou operar. Para que eu estabeleça um novo tempo na tua vida. Sou eu um Deus que ouça a tua voz, que tenho prazer em te abençoar, que tenho prazer em restaurar a tua vida. Toma posse, diga assim: eu tomo posse do meu milagre agora, para a glória e honra do meu Senhor, do meu Rei Jesus Cristo. Amém? Os anjos estão recolhendo e você vai ver a glória. Você vai ver, porque o nome dele vai ser exaltado nesse lugar. Isso não é um clube, amada. Isso não é um ponto de encontro. Essa é a casa de oração para todos os povos. E Deus conta com a tua oração. Deus espera a tua oração. Ele anseia pela tua adoração. Ele anseia pelo clamor da tua alma. Para de ficar buscando nos homens aquilo que Ele quer te dar. Isso não é mais tabernáculo de Moisés, é tabernáculo de Davi. Aleluia, pode se sentar. E o que ele disse aqui? Não possuo nem prata. Ali, aquele mendigo representa, sabe o que? Mendigância espiritual. Vocês oram por mim? Crente, vocês oram por mim? Me unge. Isso é importante, amados. Eu aconselho muitas mulheres, muita gente na parte da tarde. Eu tenho prazer nisso que eu faço, porque Deus me pôs essa chamada no coração. Eu tenho alegria no que eu faço. Porém, amadas, é um tempo que Deus quer trazer experiências para você. Eu profetizo, você vai sair incomodada. Amanhã você vai sentir um desejo de orar, um desejo de buscar, um desejo de planejar, de estabelecer metas escritas e botar a mão e orar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido ou pensado. Ele não vai fazer só o que você pediu. Ele vai fazer muito mais do que você pediu. Porque Ele não mente, essa é a sua promessa. E aquele mendigo, me dá dinheiro. Ele estava ali se conformando com a sua mendigância. Mas Deus não te chamou para mendigar. Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Deus te chamou para dar. Você precisa acreditar nisso como uma guerreira. Porque o reino é conquistado pela força. Violência espiritual. Toma posse, guerreia. Seja perseverante na oração. Não desista. Arregace as mangas e lute. Em oração, em adoração, em jejum, em santidade. Salmo 37, 25 diz, repete comigo: a descendência do justo. Quem aqui é a descendência do justo? Jesus. Então repete comigo: a descendência do justo não mendigará o pão. E pão, queridas, não é só material. É aquilo que você tem fome de ser amada. Fome de alegria, de verdadeira alegria. O Senhor tem tudo isso para te dar. De um casamento abençoado. De Deus preparar um varão abençoado para você. De seu casamento viver em paz. Sua casa ser cheia de paz. Porque dinheiro não compra paz. Não tenho prata e não tenho ouro, mas se levanta e anda, porque o teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Levanta-te. É uma ordem do Senhor. Te levanta. Te levanta, porque eu não te chamei para ficar prostrada. Eu tenho prazer em te perdoar. Eu tenho prazer em restaurar a tua vida. Oh, remanda lá, seriandanai. É uma ordem, diga, é uma ordem divina. De orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Como uma pessoa pode ficar o dia inteiro orando, pastor? Eu tenho que trabalhar. Sabe o que isso quer dizer? Que você está conectada 24 horas. Você tem consciência da presença de Deus aonde você estiver. Hoje eu estava pensando nisso, tomando banho
buscando ao Senhor, eu fico meditando de dia e de noite nas coisas do Senhor. Isso é orar sem cessar. Amém? Lucas 11:9 diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Vamos repetir? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Amém? Aí Jesus diz: porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Qual o pai de entre vós, se o filho lhe pedir pão, vai dar pedra? E pedindo peixe, vai dar serpente? E pedindo ovo, vai dar escorpião? Ele tem prazer em te abençoar. Quando a gente deixa de pedir para Ele para pedir para homens, isso entristece. Quem aqui é mãe? Você fica feliz quando o teu filho... Quando eu era pequena, eu gostava de ir na casa da dona Raimunda tomar café da manhã. Estou ilustrando isso. Aí a minha mãe fazia um café da manhã bonitinho e voltava para dormir, porque ela sabia que eu acordava e ela estava descansando ainda. Eu acordava, olhava o café da manhã dela, pão cará, café com leite. O que eu fazia? Eu ia na casa da dona Raimunda. Dona Raimunda, toma café, dona Raimunda. Tinha 5 anos. Minha mãe acordava, ficava tão brava. Ô Denise, eu deixei o café, parece que eu nem te dou café da manhã. Te deixei o café da manhã lá. Mas eu gostava de tomar café na casa da dona Raimunda. Sabe assim? Aí Deus fala assim: pô, você fica pedindo para a dona Raimunda e não pede para mim? A dona Raimunda é a profeta. A dona Raimunda aqui no nosso contexto. Ô dona Raimunda, dá uma palavra aí. Abre a Bíblia aí. Fala alguma coisa boa para mim. Gente, isso entristece o coração do pai. Porque ele quer que você fale com ele. Não é para a dona Raimunda que você tem que pedir. É para ele. Tudo bem? Tudo bem, queridas? Ele é teu pai. Então, uma ordem: orar, pedir, bater, buscar. Orar, pedir, buscar. Desculpa, eu vou invertir. De novo. Orar, pedir, buscar, bater. Tá bom? Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Tudo bem, pastora. Mas mesmo assim, eu sou intercessora, eu estou cansada, assim, tem sido cansativo para mim. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Há um lugar de descanso nele, no meio da luta. Mateus 11:28. Vinde a mim. Não é o fulano, o Beltrano, ele diz: vinde a vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? 1 Coríntios 15:58. Portanto, minhas amadas irmãs, mantenham-se firmes e constantes, sempre dedicadas à obra do Senhor, porque o teu trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão, queridas. Você que tem se esforçado, Deus está vendo. Mas muito mais do que você fazer, Ele quer você. Diga: Ele me quer. Ele me quer. Todos os dias, em sua presença. Quando nós buscamos pessoas para resolver o nosso problema, Ele fala: mas será que eu não sou suficiente? Eu sou o pai dela, por que ela não vem falar comigo direto? Né? E aquele texto que eu falei, de Mateus 21:13, a minha casa será chamada casa de oração, está em Mateus 21:13. Isaías 56 diz também os levarei ao meu santo monte. Ele te levará ao santo monte e os alegrarei. Diga assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os alegrarei. Ele me alegrará na casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para todos.
Amém? Oração, adoração e obreiros. E para finalizar, Deus está procurando por 3 tipos de pessoa. As 3 coisas ao mesmo tempo agora. 3 em 1. Quem lembra do 3 em 1? Ah, da sua época. Eu estou me achando muito velha, né? Lembra do 3 em 1? Lembro da primeira vez que eu vi um 3 em 1. Fiquei fascinada. Devia ter uns 12, 13 anos, sei lá. Meu pai comprou um 3 em 1 que era disco, vinil, toca-fita e rádio. Tudo junto. Eu fiquei impressionada com aquilo. Olha que demais isso. E Deus está falando que você precisa ser um 3 em 1. Sabe quem é o 3 em 1? Intercessora, diga, intercessora, adoradora e obreira. Amém? E busquei, Ezequiel 22:30, e busquei dentre eles uma mulher que levantasse o muro. O que é levantar o muro? Ninguém levanta muro se não tem fundamento e alicerce. Muro precisa fazer um buraco, fincar os alicerces para levantar, senão o muro vai cair. Amém? Intercessor. Busquei dentre eles uma mulher, vou falar aqui porque estamos em mulher, uma mulher que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Nós vivemos um tempo que o diabo quer calar o povo de orar. Não ora, não lê Bíblia, só vai no culto que tá bom, faz bastante coisa na igreja, mas não ora, não jejua, não busca Deus. Deixa que aquelas pessoas que estão ali naquela plataforma façam isso. Mentira do inferno. Então diga, Deus me chamou para ser intercessora. Segundo, adoradora. João 4:23. Mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Onde há o verdadeiro, há o falso, né? O verdadeiro é aquele que anda em verdade na presença de Deus. É aquele que não é adorador que só canta bonito, que toca, que... Não, é aquele que tem uma vida de adoração em secreto. Esse é o verdadeiro. Aquele que tem a essência, aquele que tem a vida no altar, tá? E o terceiro, obreiro. Antes disso, a escassez de intercessores destrói a terra. Repete comigo, a escassez de intercessores destrói a terra. Porque a intercessão rega a terra. Amém? A semente é a palavra, o ensino. Mas a oração é o que rega e é o que dá o crescimento dessa casa. Tá? E para terminar, então disse Jesus a seus discípulos: Deus procura por obreiros. Amém? Jesus disse a seus discípulos em Mateus 9:38, 39: Na verdade a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Orai, diga orai, ao Senhor, para que mande trabalhadores para a sua seara. Eu não sou mais importante que você. Eu não sou mais especial que você. Um título eclesiástico não faz de ninguém mais importante, mas o quanto ele tem a sua vida em sacrifício vivo e santo. Altar de Deus é lugar de sacrifício, é lugar de morte. E a gente vai ter que dar um nocaute no eu nessa noite. Essa noite a gente vai ter que dar um nocaute. É tempo de se arrepender. É tempo de se humilhar e pedir perdão ao Deus pelo nosso pecado de negligência. Como igreja querida, esse pecado é meu, ele é seu. Quando nós tratamos com descaso, quando nós trocamos o culto, quando nós trocamos o horário de estar na casa do Senhor para buscar, para interceder, quando nós trocamos qualquer coisa e colocamos como prioridade no lugar de Jesus e do reino, nós estamos tratando com irreverência e descaso a presença de Deus, do Rei de todo o universo. Se há algo que devemos temer, é a Ele. Chega de viver na falsa segurança e na falsa graça de que Ele é bom, mas Ele é fogo consumidor também. E se Ele te trouxe aqui, amada, é porque Ele
ama você e que Ele quer ter um relacionamento íntimo e verdadeiro contigo. Chega, querida. Chega de depender de homens, de uma placa de igreja, ou de colocar a culpa e a conta na vida de alguém ou de uma igreja. Deus, Ele é poderoso para agir na tua vida e através da sua vida. Chega, amada. Chega de reverência. Eu preciso de você nessa cultura de reino, para esses dias de nivelamento de montes. Não há ninguém mais importante que outro. Não é um título eclesiástico. Não é estar numa plataforma, querida. É o quanto você se parece com Cristo. O quanto você o busca no oculto do teu quarto. O quanto você ajuda os necessitados. O quanto você está disposta a devolver o mal com o bem. Isso é evangelho de Jesus. O que passar disso é aparência, é folha na árvore. Não tem fruto, não tem vida, não tem essência, não tem autoridade.